Olha, mudando de assunto, nesta sexta-feira vai acontecer aqui na capital uma palestra super importante sobre osteoporose. Você está em casa agora acompanhando o BG News? Pois é. O evento é de graça e aberto ao público. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica reumatologista, a doutora Sônia Fialho, que já está aqui. Doutora Sônia, tudo bem? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a Camila, que eu trouxe aqui também, né? Sim. Que bom. Doutora, o que vai ser essa palestra? Vai abordar um tema tão importante que a gente ouve falar em muito, osteoporose. Então, essa palestra a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essa doença que se chama osteoporose, que é um dos maiores problemas de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente vai estar abordando alguns aspectos, mitos, verdades sobre a osteoporose, vamos falar um pouquinho sobre o que é, quais são os fatores de risco, como que a gente pode prevenir e quais são os tratamentos que estão disponíveis hoje. Então, essa é a primeira pergunta que eu te faço. Fatores de risco da osteoporose, podia explicar para a gente? Explico sim. A osteoporose ela é uma doença que cursa com fragilidade óssea. Então, o que a osteoporose faz? Ela faz com que o osso possa fraturar com traumas pequenos, com traumas mínimos, em que não seria normal esse osso quebrar, tá? Existe uma predisposição genética, então, claro, quem tem familiares que possuem osteoporose ou que já tiveram fraturas por pequenos traumas, tem uma chance maior. Mas além desses fatores genéticos, existem alguns fatores modificáveis, que são esses fatores de risco que eu vou comentar contigo agora. O que a gente pode fazer para evitar de ter osteoporose? Pensando, doutora Sônia, o que eu posso fazer? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Eu devo procurar um médico? A minha mãe já teve, meu pai já teve? Que idade começa a aparecer? Né? São dúvidas dos nossos telespectadores em casa também. Sim. O que a gente pode fazer em termos de saúde geral? Principalmente ter uma alimentação adequada, rica no elemento cálcio. Onde que existe esse alimento? Nos derivados do leite, nas frutas, nas folhas verdes escuras, brócolis, couve. A gente pode fazer atividade física, que fortalece bastante os ossos, evitar o uso excessivo de álcool e o tabagismo. Também é importante evitar o tabagismo. A pessoa que fuma bastante, né? Tem gente que fuma aí 2, 3 carteiras por dia, não dá, né? Tem que cuidar da saúde. Não aparece agora, eu fiz o exame e está tudo bem, mas vai aparecer futuramente. Isso, é importante colocar também que muitas pessoas acham que a osteoporose, a pessoa sente dor. E isso não é verdadeiro, a osteoporose não causa dor. Ah, não causa dor? Não, ela é uma doença silenciosa e o diagnóstico só é feito quando a pessoa fratura ou se ela tenta detectar precocemente através do exame da densitometria óssea. Por isso é muito importante as mulheres na pós-menopausa e os homens acima dos 65 anos de idade procurar o seu reumatologista para fazer o exame de densitometria óssea e verificar como é que está a qualidade desse osso. Doutora Sônia, muita gente pergunta assim, a gente ouve falar de osteoporose, dá mais em mulheres, dá em homem também? Como é que é essa separação? Porque a gente, quando fala assim, a gente lembra de quê? De mulher com problema, mas homem também tem? Homens também podem ter osteoporose, só que costuma acontecer nos homens numa idade um pouquinho mais avançada, porque a questão da osteoporose está muito relacionada com a menopausa. Então, quando você tem uma queda dos hormônios da menopausa, a osteoporose, a perda óssea se acelera bastante. Então, por isso ela acontece de uma forma mais precoce, porque as mulheres começam a perder mais rápido que os homens, enquanto os homens vão começar a perder ali pelos 65 anos de uma forma mais significativa. Então, essa doença ela dá uma fragilidade enorme nos ossos, né? Isso. Uma queda, um tombo em casa, ou quem sabe um acidente. Isso. Algumas pessoas que têm quadros mais graves, num espirro, numa tosse, pode fraturar, por exemplo, uma vértebra. Então, são traumas realmente mínimos, traumas que você não espera que uma pessoa vá fraturar. Uma queda da própria altura, por exemplo. Você espera que uma pessoa que está numa escada, por exemplo, que caia, que é normal, num acidente de trânsito, pode ocorrer uma fratura. Mas a pessoa cair da própria altura, por exemplo, em casa, não seria normal desencadear um processo de quebra do osso. E é aí que você tem que desconfiar que o osso está fraco. E idade? Tem idade para isso também, doutora? Que idade começa a aparecer? Pode acontecer em qualquer idade. Tem idade, algumas pessoas que têm uma característica genética que acontece até na adolescência, tá? Alguns medicamentos podem fazer com que aconteça de forma mais precoce também, mas a osteoporose primária, que é aquela que acontece em função do envelhecimento realmente, ela é a partir da pós-menopausa nas mulheres e a partir de 65 anos nos homens. Para cuidar então, para evitar isso, como a doutora Sônia está nos explicando, uma boa alimentação, exercícios físicos, mas também procurar os órgãos de saúde e, quem sabe, um médico quando sentir alguma coisa diferente, né? Perfeito.
exatamente. É importante lembrar também da exposição solar, né? Também? Porque é através da exposição solar que a gente produz a vitamina D. E a vitamina D ela é fundamental para a absorção de cálcio. Então, 20 a 30 minutos por dia, com a maior parte do corpo possível exposta. Se não for possível a exposição solar, a suplementação mesmo com a vitamina D. Tá, e a pessoa tem água, tem que tomar água? Bastante água? A água também. É interessante, não tem muita relação com a osteoporose, mas está relacionada com a saúde geral. Uma pessoa que está desidratada, por exemplo, pode sofrer uma queda. Se ela sofrer uma queda, se ela tem osteoporose, ela pode fraturar o osso. Nós falamos agora, né, dos cuidados que as pessoas têm que tomar, mas existem os mitos também. Tem um refrigerante, eu não vou ficar citando marca aqui, todo mundo já sabe, que é o xarope, aquele xarope escuro lá. Uma vez eu peguei um copo, botei um xarope daquele ali e botei um osso. Desmanchou o osso. Aí eu imagino, será que com o ser humano poderia acontecer isso também? Com certeza. Também? Não, com certeza. O pessoal limpa carro com aquilo ali, limpa pneu, tira a gordura. Sim. O excesso de café e o excesso de refrigerante, o excesso também? de álcool, todos estão relacionados com a maior dificuldade na manutenção da saúde óssea. O pessoal da área urbana, então, da área rural, é mais difícil ter do que o pessoal da área urbana, né? São vários, geralmente a biologia ela é complexa, são vários fatores. Mas sim, esse é um fator que acaba dando vantagem, vamos dizer assim, nesse sentido, à área rural. Doutora Sônia, palestra então sexta-feira, onde é que acontece? Quem vai estar presente? Essa palestra, ela vai ocorrer no Centro Catarinense de Imunoterapia, é uma clínica que atende a pessoas que têm problemas reumatológicos desde 2016 e a gente tem essa intenção de aproximar o público e informar, porque a gente acredita na importância do conhecimento, no empoderamento do paciente, para que esse diagnóstico seja cada vez mais precoce, porque a gente sabe que o tratamento precoce está relacionado a melhores resultados no tratamento. Então, vai acontecer no Centro Catarinense de Imunoterapia, faz parte do ciclo de palestras. A pessoa que quiser participar agora vai ser convidada a participar de outras que terão no futuro também. Totalmente gratuito, é só fazer a inscrição, mandar um e-mail e fazer a sua inscrição. Doutora Sônia, muito obrigado pelo esclarecimento. Obrigada. Vamos trazê-la de novo, hein? Obrigada. Muito bom assunto, bem explicado, que a gente gosta de trazer um profissional da área de saúde, mas que consiga explicar para que a pessoa em casa entenda. Às vezes eles falam de umas formalidades, a pessoa fica em casa, mas entendeu? A senhora consegue explicar e a gente consegue entender e repassar isso para os nossos telespectadores, tá bom? Uma excelente semana. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada.